E aí, pessoal? Hora de começar a falar um pouquinho a respeito de bandas. Eu escolhi como primeira banda, o primeiro vídeo de banda que eu escolhi fazer a respeito do 365. Eu estou indo em ordem alfabética das bandas que eu acho importantes e interessantes dentro da música alternativa. E para uma feliz coincidência, o 365 é uma banda paulistana, uma banda da minha cidade, uma banda nacional brasileira, que faz um punk rock de muita qualidade, né? Eles são classificados ali como uma banda de rock de combate. E o que é o rock de combate? É uma tendência que surge ali com o punk rock britânico, de bandas um pouco mais cerebrais, talvez, que traziam para suas letras e para suas composições, na composição musical em si, um tom um pouco mais ríspido, né? São músicas muito quadradas, assim, com uma variação melódica muito característica do punk rock, né? E nas suas letras, que era o principal, que estavam ali guardadas, as críticas sociais, os posicionamentos políticos, o enfoque em temas que normalmente não são tratados, né, por bandas de rock assim, que não se adequam ali ao estilo mais punk rock. Então a fotografia do 365 ela é sempre muito urbana, né? É um estilo muito característico deles. Eles transformam a cidade de São Paulo nas suas minúcias ali, nos detalhes mesmo, seja o rio Tietê, seja o transporte público, seja a maneira como você caminha na rua e a maneira como o paulistano se comporta, né? Embaixo daquela pressão da urbe, embaixo daquela necessidade de sobreviver, né? Aquele conceito antigo, mas que se aplica, é um pouco clichê até, mas se aplica assim, de você ser um sobrevivente na selva de pedra, assim, sendo bem poético e clichê ao mesmo tempo, mas é meio isso mesmo, né? Eles se colocam de uma forma realista, eu acho que as letras deles são muito legais por causa disso, e ao mesmo tempo eles têm uma característica que é muito legal, que eles trazem um sentimento para a música, não é meramente aquela crítica seca, batida, intensa, que a gente vê muito no Clash, por exemplo, né? Que inclusive o nome Combat Rock, no qual o 365 se encaixa, ele vem, né, de um disco do Clash chamado Combat Rock, que é um disco muito famoso, que eles é justamente assim uma epítome desse movimento de você urbanizar e trazer uma crítica mais pesada para a música, né? E transformar isso em arte, enfim, né? Essa que acho que é a grande qualidade do artista. Esses vídeos que eu estou fazendo assim de bandas, eu não vou fazer eles tão longos, né? Eu acho que eles devem ser vídeos mais curtinhos, justamente para também não ficar nem cansativo e trazer só uma informação mais essencial, né? Mas voltando ao 365, eles foram uma banda que tiveram várias formações, eles vieram aí de bandas do movimento punk paulista que foram os integrantes dela foram se ajustando ali até chegarem numa formação principal que trazia o Miro na voz, trazia o Ari Baltazar na guitarra, o Walter Muniz na bateria e o Milton Nunes no baixo, né? Essa é a formação atual deles, eles ainda atuam, hoje a gente está em 2023, eles ainda tocam, né, em festivais. Eu tive a felicidade de ver o Miro tocando esse ano, 2023 mesmo, com Inocentes, né? Aliás, a relação entre Inocentes e 365 ela é muito grande, a troca, né, dessas bandas paulistanas, ela sempre foi muito profícua, muito normal, na verdade, tanto que existe até uma dúvida, né, por falar assim, aquela música São Paulo, né, sem São Paulo, o meu dono é a solidão, de quem que é? É do Inocentes ou é do 365? A verdade é que ela é do 365, né, numa das suas formações iniciais. O Finho, que é um dos principais ali integrantes da banda, ele escreveu essa música junto com o Miro, né? E o Inocentes regravou, um monte de bandas pelo Brasil regravaram essa música, porque dentro do rock paulistano é meio que um hino, né? É uma música muito famosa aqui em São Paulo, e acredito que no Brasil inteiro, porque eu já ouvi ela em outros lugares do país também, e como referência no meio do rock também existe isso, essa música, ela tá presente. Mas São Paulo talvez seja o grande hit, né, deles, que ficou conhecido aí universalmente. Eles têm também, que eu gosto muito, uma versão de Grândola Vila Morena. Puta, eu acho fantástica essa música. Eu tô falando as que eu indicaria para vocês ouvirem.
Procurar por Vila Morena, vocês encontram, vocês vão ver que é uma música muito legal. E ela traz aquele sentimento que eu disse, que não é meramente a crueza da cidade, mas sim como a cidade interfere no sentimento da pessoa e como aquilo gera um saudosismo, uma melancolia, talvez, de uma infância daquele bairro que era mais simples. Vila Morena, ele traz justamente isso, né? Ele fala que é a terra da fraternidade, é o lugar onde eles tinham os amigos ali, né? Onde que o povo comanda ali aquele lugar, né? Então é um lugar onde você consegue ser essencialmente um cidadão da cidade de São Paulo, né? E as músicas deles falam muito a respeito disso, elas retratam aí de forma muito fotográfica, desculpa a redundância, mas é isso mesmo, os aspectos da cidade. Então, o transporte, o Rio Tietê, as pessoas principalmente, elas são colocadas ali no contexto das músicas e, sobretudo, o sentimento, né? O que a opressão de uma cidade gigantesca como São Paulo faz com os seus habitantes, como que a gente vai se transformando, né, junto com a transformação da própria cidade. E às vezes São Paulo a característica da cidade é justamente essa. A gente tem muitas inversões, reversões, muitas situações ao longo do dia que você sai de casa realmente sem roteiro, né? Você não sabe exatamente o que esperar, porque é uma cidade muito grande, muito dinâmica, e isso nos afeta diretamente. 365 retrata isso com perfeição, cara. Como eu acho que eu já falei, é um estilo de música simples, né? Ela é uma estruturação que veio do punk rock, não tem uma elaboração imensa nas músicas, mas é uma banda muito honesta, é muito divertido o som deles. A voz ali do Miro, ela traz uma crueza também e uma melancolia, é uma voz doce, é uma voz médio aguda, que consegue retratar essas letras com muita dramaticidade, eu diria, né? E é fantástico, eu acho que eu recomendo muito. Eu tenho 3 discos do 365, eu vou mostrar aqui pra vocês, são coletâneas, tá? Todos eles. Então aqui, a primeira coletânea que eu tenho é essa daqui, opa, aqui ó, né? É uma coletânea de 1987 a 2001, e aqui você tem os grandes sucessos, tem Criança, São Paulo, Vila Morena, tem Trem das Sete, que é uma versão de uma música do Raul Seixas, né? Que é uma música muito conhecida do Raul Seixas, mas que na voz dele fica muito mais legal. Eu gosto muito mais da deles do que da do Raul Seixas. Eu não gosto de Raul, tá, gente? Desculpa aí quem gosta, mas é gosto, enfim. Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Tem uma outra que é Pamela, que é uma música que tem um teor bem romântico, é muito legal, né? Tem muitas aqui, né? Sambódromo, Nós Somos a Massa. Tô falando as que eu acho mais legais, e tem uma versão de Asa Branca que é fenomenal. Essa, se vocês tiverem a oportunidade, busca aí no YouTube e escuta, porque é uma versão muito legal. Vocês nunca ouviram Asa Branca dessa forma. E os outros 2 discos uma outra coletânea dupla, né? E aí eu tenho aqui, ó, um Sucessos em Dose Dupla, que é esse carinha aqui. Deixa eu já aprender a fazer, porque é dessa forma. E aqui tem 2 discos, né? Tem Cenas de um Novo País e tem o disco 365, né? E aqui também, mais uma vez, se repetem algumas músicas, né? Porque a discografia deles também não é tão... Eles têm, se não me engano, são 4 ou 5 álbuns de estúdio, são 5. Que o primeiro é de 86, que é um EP, que tem a música São Paulo e uma outra música chamada Canção para Marchar. Aí eles têm o álbum 365, que é um desses que vem nessa coletânea, que é de 1987. Eu tô colando mesmo, tá, gente? Eu anotei aqui porque é difícil lembrar tudo isso. Aí a gente tem o Cenas de um Novo País, que é de 1990, do outro lado do rio, né, que é uma situação que eu, por viver em Santana, eu sei exatamente o que é estar do outro lado do rio, né? São Paulo, para quem não sabe, ela é dividida, né? O centro da cidade fica para dentro de um L formado pelo Rio Tietê e o Rio Pinheiros, e tudo que está pro lado de lá, né, que a gente chama que era periferia antigamente. Os ônibus que saíam de Santana chamavam cidade. O ônibus chamado cidade ia para o centro, na verdade, né? Ia para o centro da cidade, atravessava as pontes ali e ia para o centro da cidade. Mas enfim, São Paulo tem essa divisão, e esse disco do outro lado do rio também traz grandes sucessos deles. Eu vou até falar aqui para vocês alguns. A gente tem aqui, ó, Só Armas Não Fazem Revolução, essa é muito legal. Deixa eu ver aqui.
Anos 70, eu confesso para vocês que eu não me lembro como é que ela é. E ela tem uma faixa bônus que é Quando Partir, que é muito bonita também. Então, assim, eu não sei se vocês ouvem, eu deixei bem baixinho tocando aqui o 365 do meu lado. Foi uma das minhas bandas favoritas durante um bom tempo, foi quando eu descobri o punk rock paulista, né? Através deles eu descobri o Inocentes também, e depois Ratos de Porão, enfim, tem até uma mescla disso, até um integrante numa configuração antiga da banda, ele era do Ratos de Porão, se não me engano, era o baixista, que veio do Ratos para tocar no 365. Mas é uma banda fenomenal, eu recomendo ela muitíssimo para quem tem curiosidade de conhecer uma cidade transmutada ou traduzida em música, né? Eles fazem isso com muita maestria, não são repetitivos, apesar do tema ser sempre sempre pesca nessa fonte, né? E eles conseguem ser muito criativos com esses temas. Quando a gente olha e fala assim, como que uma pessoa pode transformar o lugar da infância, né, o lugar onde cresceu, como ela pode transformar uma ida de transporte público do bairro para o centro, né, em uma música que faz sentido, que mostra ali os personagens da cidade, mostra a cidade pulsando. E, pô, eu amo São Paulo, gente. Eu saio de casa para fotografar a cidade, assim, de verdade mesmo. O meu passeio favorito, eu consegui passar isso pro meu filho, é justamente sair num fim de semana, pegar o metrô, descer no centro e andar pra caramba, andar, assim, no mínimo uns 6 quilômetros, mas na média uns 10, né? Para poder parecer e sorver mesmo esses detalhes, esses ângulos. São Paulo é uma cidade sofrida, né? Uma cidade grande, cheia de problemas, mas é a minha cidade, né? E eu acho que essa urbanidade, ela diz muito ao meu respeito, né? Eu não conseguiria, eu já morei no interior, né? Por alguns anos eu trabalhei no interior em Hortolândia e morava em Jundiaí, que era metade do caminho justamente entre Hortolândia e São Paulo, né? E eu nunca me acostumei. Eu dizia para minha esposa trabalhava em Jundiaí, ela tinha uma vida em Jundiaí, né? E eu não tinha, né? Eu dormia em Jundiaí, porque eu acordava, ia para o serviço e aos fins de semana eu fazia questão de estar sempre aqui em São Paulo. Não tenho perfil, pelo menos nessa idade, até o momento onde eu tô vivo, não tenho perfil de ir para uma casinha de sapê no interior, enfim. E tenho essa verve mesmo, e 365 me chama muito para isso. Essa influência que eles trazem para mim, né? De conseguir transfigurar a minha pessoa na minha cidade através da música deles. Hoje, são informações poucas, como eu disse, esse não pretende ser um dossiê sobre a banda, mas como eu admiro essa banda, como eu gosto deles de fato. E eu recomendo muitíssimo. Ouça o 365, vocês vão gostar. Mesmo que você não seja de São Paulo, se você quiser sentir o que é ser paulistano só um pouquinho, não sei se alguém quer isso, né? Porque também não é uma coisa muito, muito agradável por conta dos problemas, inclusive. Mas se você quiser sentir um pouquinho o paulistano, na verdade, você ouça 365, sinta a cidade, sorva a cidade, puxa aí no YouTube essas músicas que você vai curtir muito. Isso é o que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.